Redes sociais, conexões que transformam. Esse foi o tema do Salão URGS 2015, que procurou discutir como as novas plataformas de comunicação vêm ocupando cada vez mais espaço e importância no cotidiano das pessoas. A conferência de abertura contou com a participação dos professores Raquel Recoeiro, Silvio Meira e Marcos Rolim. Nessa primeira parte, a professora do curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Pelotas, Raquel Recoeiro, falou sobre redes de colaboração e interdisciplinaridade. Acompanhe. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação estarmos aqui, nesse momento, fazendo a abertura do nosso Salão URGS. Quero saudar os nossos conferencistas, a Raquel Recoeiro, Marcos Rolim e Silvio Meira, os integrantes da Administração Central, o decano do Instituto de Informática, Carlos Arthur Lisboa, que está representando a direção da Informática. Agradecer a abertura aqui do auditório para que nós possamos realizar este evento. Muito especial um agradecimento à comissão organizadora do Salão URGS, né, pela apresentação que o Felipe fez da magnitude do salão. A gente pode perceber de que isso é um trabalho de muitas mãos e muitas cabeças. Na verdade, essa comissão é uma comissão que envolve praticamente toda a administração central da universidade, as pró-reitorias acadêmicas, secretarias, as pró-reitorias meio, enfim, é um trabalho de um ano inteiro, né, com reuniões bastante acaloradas, sempre às quartas-feiras, né, e que nos dá a oportunidade não só de crescermos como equipe, mas e principalmente construir esse trabalho enorme, esse produto enorme que é o Salão URGS. Estamos, portanto, trabalhando com o espírito do salão. E o espírito do salão qual é? É uma imersão nossa dentro da URGS, trazendo para dentro da URGS também a nossa comunidade. É nos abrirmos e, ao mesmo tempo, darmos essa oportunidade de fazermos uma reflexão, de termos prazer em olhar um para o outro, conviver de uma forma diferente um com o outro, porque isso também faz parte, a alegria faz parte do salão também. Por isso mesmo, numa abertura como esta, né, nós entendemos que, além da fala, né, específica do reitor em exercício, é também importante que a gente dê esse momento de reflexão sobre a temática do salão. Essa é uma temática que a gente construiu ao longo do tempo, já viemos namorando com ela já há algum tempo, não tínhamos ainda a maturidade que hoje nós temos de poder propô-la para a comunidade. E eu tenho certeza que teremos um momento muito especial com os nossos palestrantes para abrilhantar ainda mais esta que é a abertura do salão. Bom, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui hoje conversando com vocês. E é uma honra maior ainda estar numa mesa, né, com o Silvio, com o Marcos, né, pessoas que eu admiro muito o trabalho. E agradeço muito também o convite, né, da URGS, tão gentil, para estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das redes sociais, da colaboração e da interdisciplinariedade na pesquisa hoje, dos desafios que a gente tem que enfrentar, né, e de coisas que a gente tem que pensar em como resolver. E vou tentar apontar isso para vocês a partir de alguns exemplos do meu grupo de pesquisa, das coisas que a gente tem feito, também para que a gente tenha uma discussão mais ampla. Bom, só para apresentar um pouquinho, eu sou professora da Universidade Católica de Pelotas, mas a partir de agora também vou estar trabalhando aqui na URGS, né, no programa de pós-graduação em comunicação. E a minha formação ela também é mais interdisciplinar, né? Eu venho do direito, né? A minha formação também é jurídica, né? Acabei fazendo essa faculdade. E o que eu trabalho hoje é um misto de várias áreas que não está dentro de nenhuma delas, exatamente. Então, apresentando para vocês rapidamente, a gente tem um grupo de pesquisa chamado MediaArs, né? Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais. E esse grupo hoje ele congrega um monte de pesquisadores, eu considero bastante, pelo menos, na minha visão, talvez de uma faculdade do interior onde eu passei a maior parte da minha vida acadêmica, né?
e gente de várias áreas, de áreas que são completamente diferentes. O nosso objetivo, então, quando a gente criou esse grupo, era tentar fazer um grupo que abordasse questões novas de maneira interdisciplinar, que a gente pudesse chamar gente do design, pessoas da educação, pessoas da computação, pessoas da comunicação, das ciências sociais, né, da sociologia, e pessoas da ciência da informação, e a gente pudesse olhar para um objeto novo, que é um objeto que a gente ainda não sabe muito bem como é que a gente estuda, que eram, então, as redes sociais na internet, né? Então, o que são essas redes? Repare, desde o surgimento de ferramentas como Orkut, Facebook, ferramentas que mediam a nossa interação com outras pessoas, aconteceu uma coisa muito nova para os pesquisadores das ciências sociais e humanas. Pela primeira vez na história, a gente tem dados de interações humanas em larga escala, na casa de milhares, na casa de centenas de milhares, que eram coisas que a gente não tinha antes, que a gente não conseguia estudar antes. E isso acabou trazendo uma série de discussões. Como que a gente faz? Como que a gente estuda, por exemplo, questões como violência nessas ferramentas? Como é que a gente estuda questões como discurso nessas ferramentas? Como é que a gente olha, por exemplo, será que a gente consegue prever congestionamento de trânsito com base naquilo que as pessoas estão falando na internet hoje? Será que a gente consegue pensar em como o conhecimento científico com relação a doenças, com relação à prevenção de determinadas doenças, rola nessas redes? Como que a gente faz isso? Então, essas são questões para as quais a gente não tinha resposta, e a gente não tem ainda. Mas são questões que começaram a trazer o olhar de pesquisadores de várias áreas. E nesse âmbito, né, nessa noção, surgiram vários conceitos que eu vou falar para vocês bem rapidinho, tá? Não vou ser muito acadêmica aqui, mas só para dar uma introdução. Então, surgiram conceitos como o conceito de mídia social, que é uma contradição em si, porque a mídia é social, mas é uma mídia que é feita por pessoas, que a decisão individual de um sujeito em reproduzir ou não uma mensagem tem efeito na rede como um todo, aonde a informação que vai ser mais ou menos visível, se o boato vai circular ou não, é uma decisão coletiva que é tomada simultaneamente por milhares de pessoas que não têm conhecimento umas das outras. Aonde as informações circulam nessas conexões que são estabelecidas pelas pessoas, com base nesses grupos, com base nas coisas que as pessoas acham que os outros querem ver, que os outros querem ouvir. E isso acaba tendo efeitos, né, nas maneiras através das quais a gente percebe essas informações. A noção de discurso é uma noção um pouquinho mais complexa, que eu vou falar muito rapidamente também. Ela vem daquela ideia de que o discurso, quando a gente fala, a gente não está só falando. A gente está reproduzindo ideias e muitas vezes a gente está reproduzindo falas, coisas que a gente já introjetou, que a gente sempre disse, que a gente nunca pensou sobre elas. Um exemplo que eu dou com alguma frequência quando eu falo é uma coisa que primeiro me chamou a atenção a esse respeito. Minha mãe costumava me levar para o colégio, né, dirigindo lá. E minha mãe tinha pouquíssima paciência com o trânsito, né, bem como aqui em Porto Alegre. Mas, enfim, ela já tinha essa pouquíssima paciência há muito tempo. E aí, um belo dia, ela está me levando, né, e tem uma pessoa na frente fazendo um monte de coisas ilegais e tal, dirigindo mal pra caramba. Aí minha mãe passa e olha em fúria para aquele carro e exclama: só podia ser mulher. Reparem, que coisa interessante. Minha mãe é mulher. E ela está dirigindo um carro exatamente como aquela outra mulher que está ali do lado. Mas a expressão só podia ser mulher é algo que ela não vê como uma agressão a ela, mas uma agressão a outra. Só que observem, é uma agressão a ela. Só que quando ela usa essa expressão, ela está se diferenciando, né? Não, é as outras, eu não. Eu dirijo igual a um homem. E é nessa pequena expressão que a gente tem uma coisa chamada efeito do discurso, que é a questão do machismo na nossa sociedade, da gente, né, trazer para as pessoas a ideia de que as mulheres não sabem dirigir, quem sabe dirigir são os homens. E repara que isso não quer dizer necessariamente que a pessoa que está reproduzindo isso, ela sabe exatamente o que ela está dizendo, é que ela ouviu isso tantas vezes durante a vida dela inteira, que ela quase não atina, não se dá conta que ela é sujeito daquilo que ela está dizendo. Então, o discurso, ele muitas vezes, ele se espalha dessa maneira, né? Vocês veem as pessoas falando: eu não sou racista, mas... eu não sou preconceituoso, mas... Se tu estás usando o mas, tu estás desdizendo o que tu disse antes. Mas a gente não se dá conta. Por quê? Porque o discurso, ele opera numa esfera mais alta, numa esfera muito mais complexa, muito mais social. E uma das coisas que nos chama a atenção no grupo, por isso que a gente decidiu estudar isso, é como a mídia social reflete coisas que a gente diz assim, as pessoas frequentemente me perguntam: mas a mídia social é violenta, o Facebook é um horror, as pessoas dizem barbaridades, o que acontece no Facebook que as pessoas ficam tão agressivas? E eu respondo: nada.
As pessoas são assim. A questão é, elas não dizem essas coisas para ti, mas em outros espaços onde elas são inseridas, elas dizem. Pode ser no espaço da brincadeira, pode ser no espaço do bar, pode ser no espaço da escola, do intervalo. E essa reprodução ela tem efeito na sociedade. E ela se torna mais visível quando esses espaços não estão delimitados, que é o que acontece com o Facebook. O Facebook é um espaço de trabalho? É um espaço de lazer? É um espaço de família? O que eu posso dizer lá? O que eu não posso? A gente não se faz essas perguntas. Porque a gente não consegue perceber aquele espaço como o que ele é, algo extremamente complexo. Na hora que a gente está brabo, a gente pensa assim, quem vai receber essa mensagem é aquela pessoa lá que vai concordar comigo. E, na verdade, tem outras pessoas que estão recebendo aquela informação que vão se ofender com ela. Mas a gente não enxerga isso, a gente enxerga aquele espaço que a gente constrói na nossa cabeça. E assim a gente vai se manifestando repetidamente. E vocês devem ter experimentado, principalmente, né, durante o período eleitoral, vários inconvenientes. Né? As pessoas se ofendem com seus amigos, com seus parentes, né? Porque as pessoas ficam dizendo essas barbaridades nas redes sociais. Porque não existe um direcionamento, não existe uma compreensão de contexto linguístico. Eu não sei direito para quem que eu estou falando. Então, a nossa ideia é, nas redes sociais, esse discurso ele é desvelado de maneira muito mais clara. E a gente vai ter, então, a opção, né, de finalmente poder estar olhando essas questões de maneira mais próxima. Isso tem chamado a atenção, como eu falei para vocês, de várias ciências. Tá? Porque é um discurso que é permanente, é um discurso que é escalável, é um discurso que é replicável. E essas falas, o que elas nos dizem, o que a gente pode, né, observar nelas. Um dos nossos temas de pesquisa é o tema do discurso da violência. Tá? Vou mostrar rapidinho para vocês. A gente entende essa violência como uma violência que ela é discursiva, ela é simbólica, ela nem sempre é nítida. Às vezes ela é uma simples reprodução de uma piadinha com relação ao corpo, de uma piadinha com relação a um determinado aspecto físico de alguém, e a pessoa reproduz, né? Ah, que engraçado. É engraçado porque tem um fundamento de verdade. Então, reparem o seguinte, no site de rede social, eles acabam reproduzindo essas coisas e trazendo isso. Então, o primeiro problema que a gente teve foi como que a gente investiga isso? Então, a gente foi falar com o pessoal da computação, a gente foi falar com o pessoal do design, a gente foi tentar desenhar um método que desse conta dessa questão. E um dos métodos que a gente tem trabalhado hoje são métodos de coletas qualitativas, tá, de coisas violentas, que são bastante evidentes, como algumas que eu estou mostrando para vocês agora, e outras vezes elas não são tão evidentes, elas são muito mais discretas, como eu vou mostrar para vocês a seguir. Tá? Mas a gente está constantemente, então, sendo exposto a esses discursos, reproduzindo esses discursos, legitimando. Vejam a seguinte diferença, de vocês escutarem uma frase que é agressiva, que é preconceituosa, num âmbito de um bar com 3 ou 4 pessoas. Essa frase tem um impacto, esse dito ele tem um impacto. Agora, observem vocês receberem essa mensagem num espaço onde essa mensagem tem 100 mil curtidas. Essa mensagem ela tem outro impacto. Tem 100 mil pessoas legitimando aquela informação. Isso me atinge. Isso atinge vocês. Isso dá um impacto, dá uma visibilidade para essa mensagem que ela não teria em outro espaço. Então, há uma questão aí que é muito mais complexa do que a fala individual. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente fez, né, que eu vou mostrar aqui muito rapidinho para vocês, era tentar mapear o que as pessoas diziam quando elas desejavam um feliz dia para as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Então, o Dia Internacional da Mulher, como vocês sabem, é um dia que representa a luta por igualdade, né, de salário, igualdade de emprego, igualdade de direitos para as mulheres de todo mundo. Então, a gente pegou várias línguas e a gente tentou entender como essas mulheres eram descritas. Regularidade. Em todas as línguas que a gente pegou, esses dados, que eram dados de Twitter, desculpem, eu não falei, né? Cerca de 500 mil tweets foi que a gente pegou nesse dia. E a gente fez uns mapas que são parecidos com esse que vocês estão vendo aí, que a gente chama de grafos. Tá? E a gente está usando 2 técnicas, a gente está usando análise de conteúdo e a gente está usando análise de redes para tentar entender o que está acontecendo. Então, essas técnicas elas vão nos mostrar quais palavras são mais centrais e quais são mais periféricas naquilo que as pessoas dizem. Quanto mais central, mais associadas estão essas falas, estão essas palavras. Quanto mais periféricas, menos associadas. A gente consegue agrupar elas também, enfim, dá para fazer uma série de coisas legais. Mas o que a gente observou aqui? Primeira coisa que era comum a todas as culturas, às mulheres era desejada a felicidade. Segunda coisa que era comum a quase todas as culturas, as mulheres eram referidas como o maior elogio que podia ser feito, elas eram bonitas. Terceira coisa que foi absolutamente comum nas 3 culturas, o segundo conceito mais falado era homem. Então, observem,
vocês vão ver aqui, por exemplo, bonitas, lindas, especiais, são mulheres, estão de parabéns, elas são felizes, enfim. Mas vejam que interessante essa operação da frequência da palavra homem. Por que as pessoas falavam tanto em homens? A gente foi olhar nos dados e, geralmente, existiam palavras como nós, homens, feliz dia das mulheres, nós, homens, estamos muito felizes que vocês existem. Ou coisas do tipo, feliz dia das mulheres para as mulheres mais lindas. Então, a questão não é por que as pessoas estão desejando feliz dia das mulheres, é por que as mulheres... O maior elogio que a gente encontrava para as mulheres era com relação à aparência física. As pessoas não diziam feliz dia das mulheres para as mulheres brilhantes, para as mulheres inteligentes, para as mulheres fortes. Não, as mulheres eram belas. Muito mais frequente isso em espanhol e português do que em inglês, por exemplo. Em inglês, a gente não encontrou tanta frequência de termos que eram relacionados à beleza das mulheres e à posição dessas mulheres na sociedade. Tá? Outro caso que a gente também está avaliando, as eleições de 2014. Então, durante as eleições de 2014, a gente monitorou tudo que era dito de todos os candidatos à presidência, Facebook, Twitter e Instagram. E a gente queria entender, o fato das pessoas falarem sobre isso tem efeito na decisão de voto? Será que as pessoas mudam de opinião porque todos os seus amigos estão falando mais do candidato A ou do candidato B? Como que os candidatos lidam com essa questão da mídia social? Então, esse também a gente demora muito para analisar, né, porque a gente tem muitos dados e a gente não tem a expertise de outras áreas para analisar isso. Então, por isso que a gente está tentando fazer grupo mais interdisciplinar. Mas vou mostrar aqui, ó, por exemplo, um dos resultados que a gente achou que era interessante. E aí? Esse dado aqui do Twitter. Tá? Isso aqui são as menções dos candidatos por partido. Talvez vocês não estejam enxergando muito bem, mas o vermelhinho ali é Dilma, o azulzinho é Aécio. Se eu não me engano, o verde é o PSB, era a Marina. O PV, o Partido Verde, está em laranja. E o PSOL, que é outro partido que aparece bastante, está em roxo. Então, a primeira coisa que a gente viu é que existe uma correlação entre os debates eleitorais na TV e aquilo que as pessoas falavam dos candidatos. Então, quanto mais visibilidade o candidato tinha na TV, mais as pessoas falavam dele. A gente também achou interessante que, se vocês olharem ali o primeiro turno, ele está muito mais distribuído do que o resultado efetivo das eleições, ou seja, as pessoas falavam mais de outros candidatos e não necessariamente na polarização PT e PSDB que a gente viu no final. Isso nos mostrou uma coisa importante, mostrou que a atenção ali era um pouco mais dividida do que a atenção que é dada nos programas de TV, que são distribuídos de acordo com as coalizões entre os partidos. Curiosamente, esse é o número de tweets que cada um dos partidos colocou por dia. O que a gente observa aqui? Vejam que as cores são as mesmas. Os maiores partidos eram os que menos se esforçavam na mídia social. Os partidos pequenos, ao contrário, que precisavam de audiência, esses falavam horrores. Eram os primeiros a ter fanpage, foram os primeiros a falar, foram os primeiros a tentar conversar com seus eleitores. E a gente vai ver que isso só acontece com os candidatos majoritários que foram a Dilma e Aécio, que foram para o segundo turno, quando começa o segundo turno. Vocês estão vendo lá no finalzinho. Então, sumiram todos, fica só Dilma e Aécio, e olha como eles começam a falar mais. Porque eles começam a perceber o quão foi significativo discutir essas questões com seus eleitores. E a gente vai analisar isso também de outros efeitos, tá? Mas eu só vou falar aqui rapidinho para vocês, porque eu não tomar muito tempo, mas a gente observou algumas coisas. As pessoas tinham mais envolvimento na mídia social, tinha uma polarização menor do que na TV. Na TV a gente via mais polarização. Tá? As campanhas, existiram inúmeras campanhas difamatórias, então os partidos não só financiaram militância, financiaram gente para falar mal do opositor. Todos os partidos, tá? Não fiquem pensando que foi um ou outro. Tinha grupos de bots, tinha fazenda de bots para falar mal dos candidatos. Então, as pessoas literalmente usaram, né, algum tipo de estratégia para que falasse muito mal. Então, durante o debate, a gente monitorava, a gente via assim, era gente falando bem, gente falando mal. Normalmente, entre os falando mal, tinha fazenda de bot. Então, era candidato que ficava postando sempre a mesma mensagem de 1 em 1 segundo, falando mal para tentar fazer uma hashtag, né, uma mensagem contra algum candidato subir, aparecer mais. Enfim. Tudo isso para dizer para vocês que os nossos objetos de pesquisa eles são cada vez mais complexos. Eu apresentei aqui alguns casos onde a gente está misturando outras áreas, onde a gente precisa dessas outras áreas. E tem novas áreas que estão aparecendo hoje no horizonte, que a gente está falando lá, que tem programa tentando fazer linha de pesquisa, que tem grupo de pesquisa tentando se estabelecer, como, por exemplo, a área de métodos digitais, digital methods. Como é que eu estudo essas coisas que estão na rede?
Como é que eu adquiro conhecimento? Como é que eu olho para a Deep Web? Como é que eu faço ferramentas melhores, por exemplo, para fazer monitoramento de pornografia infantil na internet? Pergunta que a Polícia Federal recentemente me fez. Eu sei lá, não sei, tem que desenvolver. Como é que a gente trabalha, por exemplo, o conceito de data science, de open data, né? A gente ter dados públicos disponíveis sobre questões chaves para nós hoje. Questões de violência, questões de trânsito, o que a gente pode estar fazendo com esses dados? Big data, né? E essa outra área, né, que o pessoal da computação já conhece bastante, Computational Social Science, né, que é uma junção de duas áreas, que é a computação e a ciência social. E eu acho muito engraçado, porque eu falo isso com muito carinho, né, porque eu me dou muito bem com os meus colegas da computação, mas eu digo que eles estão tentando roubar a nossa área. E eles dizem, não, a gente está tentando um diálogo, mas a gente vai para os eventos de vocês e ninguém nos escuta. E ele, não, mas nós estamos tentando fazer um acordo, não sei o quê. Mas o que acontece? Apesar da gente ter essa emergência de áreas, a gente tem uma série de desafios, especialmente aqui no Brasil, que eu acho que a gente precisa pensar sobre eles. A gente precisa pensar em maneiras da gente procurar resolver, né? Um dado interessante aqui, a pesquisa no Brasil, nos últimos anos, ela aumentou horrores a interdisciplinariedade. Esses grafinhos aqui, eles foram feitos por um grupo também na Misto, do Luciano de Giampietri, da Unicamp, e ele foi feito por um grupo, né? E vocês estão vendo aí, cada corzinha dessas é uma área. E ele marca de 1990 a 2010. Então, vocês estão vendo ali como esse grafo, né, que representa as colaborações das áreas, ele vai se adensando, ele vai se aproximando, ele vai se tornando mais conectado. Isso indica um aumento das colaborações dos pesquisadores entre as áreas nesse período. Entretanto, esse mesmo trabalho ele vai apontar o seguinte: entre 2008 e 2010, e 2005 e 2007, esse aumento estacionou. Ele parou de crescer como ele estava crescendo antes. E aí eles vão fazer uma série de questões de por que está acontecendo, por que as áreas, né, pararam, de repente, de colaborar, e por que a produção científica no Brasil começou a ficar cada uma dentro, né, da sua seara. Aqui eles apresentaram as colaborações entre as áreas por cores, né? Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem as cores aí, mas vermelhinho é as ciências agrícolas, né? Azul é as ciências biológicas, verde é as ciências da terra e exatas. Vocês estão vendo o gráfico que fica à direita minha, à direita de vocês? Ele vai mostrar a colaboração de cada área com as outras áreas. Então, por exemplo, o vermelho ali, que representa as ciências agrícolas, a principal colaboração, obviamente, é dentro da área. Mas vocês estão vendo ali as outras corzinhas representam as colaborações fora da área. Essas colaborações incluem tudo, não só a produção, tá? Banca, apresentação de trabalho conjunto e etc. Quando a gente vai olhar só para as colaborações em artigos, reduz bastante esse número de pesquisa. Mas aí a pergunta que a gente tem, mas o que está acontecendo? Por que parou? O que está acontecendo nesse momento com a pesquisa interdisciplinar? No momento em que a gente está na internet, a gente tem rede social de pesquisa, a gente pode pesquisar um tema e subitamente aparece para a gente um monte de resultado que não é da nossa área, que é de outras áreas que já olharam para esse tema antes de nós. Coisa que antes a gente não fazia. A gente dizia, não, eu vou estudar a coisa X, aí eu vou lá na biblioteca do meu centro e olho só ali para ver se ali, nos artigos que são da minha área, tem alguma coisa publicada sobre isso. E eis que, com essas redes, eu começo a ver outras áreas, eu começo a ver outras pessoas pesquisando, eu tenho acesso a muito mais informação. Então, isso favorece imensamente a colaboração. Por que a gente não está colaborando tanto, então? Então, a gente tem uma série de problemas. Aqui eu só estou mostrando, por exemplo, as coautorias efetivas da área de Ciências Sociais Aplicadas 1, que inclui Ciência da Informação e Comunicação, tá? Vejam como eu tenho dois núcleos extremamente separados, o núcleo vermelho e o núcleo azul. O núcleo azul é a comunicação, o núcleo vermelho é a ciência da informação. A gente não fala entre nós. Na verdade, a gente participa de banca, a gente, né, até faz um projeto conjunto, mas na hora de publicar, cada um publica na sua seara com os seus coautores. Por quê? Então, uma das questões que eu trouxe aqui para provocar vocês, então é o seguinte, a gente tem uma série de problemas que a gente precisa pensar hoje. O primeiro deles é como os órgãos de avaliação lidam com a interdisciplinariedade. E hoje, embora a gente fale horrores em interdisciplinariedade, isso é um grande problema. Exemplo, eu tenho o mesmo periódico, ok? Que vai aonde eu posso publicar? Pela ciência da computação, eu posso publicar pela comunicação, eu posso publicar pelas ciências sociais, pela educação, pelo direito, qualquer área. Esse periódico ele vai ser avaliado diferentemente pelo Qualis, que é o que vai dar pontuação do meu programa, ou seja, que vai fazer o meu programa poder subir a nota, ter mais valor ou não,
diferentemente de acordo com a área. Então, se eu for de uma área, ele vale X. Se eu for de outra área, ele vale Y. E essa diferença ela pode ser tão brutal quanto valer 100 pontos ou valer 0 pontos. Repara, se eu estou pesquisando uma área que nem neurolinguística e publicar esse trabalho numa revista da medicina, mas eu estou numa área de linguística, isso não vai contar nada para mim. 0 pontos. Não importa o quão difícil for publicar ali. Então, o que as áreas fazem? Elas direcionam a publicação para os seus periódicos. Para que isso conte para ela. Para que eu consiga dinheiro, em último caso. Outro problema. Os programas de pós-graduação hoje eles são punidos por ter pesquisadores que não são formados na sua área. Então, quanto mais pesquisadores de fora da área eu tiver, pior a minha avaliação. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo seleções, né, onde a gente pede graduação, mestrado, doutorado na mesma área. Vou dar um exemplo para vocês. Essa área, que é uma área que me apaixona, que era da cibercultura, ela foi fundada por um engenheiro. Uma pessoa que fez graduação em engenharia, fez doutorado em sociologia e trabalha no programa de pós-graduação em comunicação. Hoje, esse cara jamais entraria num concurso público numa universidade federal no Brasil, nem numa privada, porque as exigências são as mesmas. Porque ele não tem formação na área. Isso acaba sendo um problema que a gente precisa enfrentar. Como que a gente faz pesquisa interdisciplinar quando a gente não está deixando as pessoas colaborarem entre elas? A área interdisciplinar é pouquíssimo valorizada, não ganha dinheiro para nada. A gente tem uma área interdisciplinar no CNPq, a gente não ganha dinheiro. Artigos em revistas abertas, revistas públicas, muitas vezes são extremamente menosprezados. A avaliação de artigos é complicada, tem áreas que valorizam horrores um artigo em conferência. Tu vai lá, morre para publicar o teu artigo, vai, paga, consegue dinheiro, projeta, nanã, vai lá ver depois a avaliação do Qualis. Pois é, essa conferência aí ela não é da área, então ela vai valer B5, que é 5 pontos, que é quase nada. Aí tu vai lá sentar no cantinho, né, chorar, porque não tem o que fazer. Formação de pesquisadores, ela está nos últimos anos sendo cada vez mais focada, porque as teses e dissertações elas precisam ser da área. A área precisa reconhecer isso como algo da área. Eu não posso fazer uma coisa que não seja compreendida pelos meus pares como algo que está dentro de uma caixinha de uma disciplina. Eu não tenho editais que tenham projetos interdisciplinares. Se a gente fizer um projeto hoje aqui na URGS, com a gente lá em Pelotas, com a Federal de Pelotas, e a gente pedir um dinheiro para a CAPES para fazer um negócio de monitoramento da violência em mídia social, esse dinheiro vai para uma universidade, para uma área. Se a gente ganhar. Porque a maior parte das áreas vai dizer assim, isso está fora da área. Isso está fora da área. O pesquisador é de outra área, então não dá para avaliar. Então, isso acaba tendo efeitos. Dependendo de para quem tu pede e como tu pede, tu ganha ou não ganha. E, às vezes, a diferença entre ganhar 5 mil e ganhar 50 mil. Então, como que a gente trabalha nesse momento? Né? Outro problema. O cenário atual ele é extremamente ruim para a gente produzir interdisciplinarmente, porque a gente, nos últimos anos, a gente tem criado, como pesquisadores, isso é criado pelos pares, não é uma culpa do governo, é a gente que está fazendo isso. A gente, talvez por precisar de financiamento, a gente está erguendo muitos muros. E a gente está evitando, a gente está cortando essas questões, são questões fundamentais. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Então, primeira coisa, eu acho que esses congressos de iniciação científica, esses congressos que congregam várias áreas, eles são essenciais. Porque eles estão mostrando para aquelas pessoas mais novas na pesquisa, os mais jovens, aqueles que estão começando, que tem outras coisas em outras áreas que podem ajudar o teu trabalho. Daqui a um pouco vai ter alguma coisa na teoria dos jogos dentro da economia que vai te ajudar a entender a cooperação na internet. Daqui a um pouco vai ter uma questão lá na linguística, de análise do discurso, que vai te ajudar a entender o que as pessoas estão dizendo e por que elas estão dizendo. Daqui a um pouco tu vai fazer análise de sentimento aqui entre aspas, através de métodos que não são característicos da tua área para te conseguir inferir sentido daquilo que é dito na internet. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, a gente mostrar para os pesquisadores que estão iniciando, a gente ter esse contato, a gente ver o que os outros grupos estão fazendo e começar a estabelecer essas parcerias, mesmo que elas não sejam inteiramente valorizadas pelas nossas instituições de fomento. Né? E eu acho que aí é essencial que a gente faça laboratórios interdisciplinares, que a gente construa grupos de pesquisa interdisciplinares, que a gente vá contra a maré, e eu sei que isso parece muito ideológico, porque a gente fica, isso, vai contra a maré e vai ganhar R$0 no próximo edital. Tem dinheiro mesmo, então ninguém vai perder. Produção coletiva para diferentes áreas, que a gente possa publicar em outras áreas e que essas áreas também sejam valorizadas pelos nossos programas, que vão ser trabalhos que vão ter impacto na ciência.
conhecer o que as outras áreas produzem. Isso é uma coisa que eu procuro dizer sempre meus orientandos. Se tu está fazendo teu doutorado em comunicação, não importa. Se tu quer entender cooperação na internet, tu vai estudar outras áreas. Tu vai ver o que o pessoal da computação escreveu, tu vai ver o que o pessoal da sociologia escreveu, o pessoal da economia escreveu. Tem que sair da caixa, tem que ler aquilo que os outros fizeram. Ah, mas eu não entendi nada do aquele artigo lá do pessoal da computação. Esse é outro problema. As áreas exatas e sociais, a gente fala muito diferente, né? E eu lembro de mim, como eu apanhava, quando eu pegava aqueles artigos, né, lindos, com páginas e páginas de equações. Eu não entendia nada. E eu estava lá no meu doutorado, eu tinha que entender aquilo. Eu pedia ajuda. Eu pedia para os pesquisadores que conheciam aquela área que me ajudassem a traduzir aquilo. Porque, na verdade, a gente não escreve para as outras áreas, não é verdade? A gente escreve para a nossa área. A gente não se preocupa em traduzir coisas que vão ser inteligíveis para outras, porque a gente está publicando dentro da área. Entretanto, se a gente se desse conta da importância que tem trabalhar com questões que sejam mais amplas, talvez a gente mudasse um pouquinho. E aí vem um outro ponto, divulgação científica. A gente não faz divulgação científica no Brasil. São pouquíssimos pesquisadores que vão sair, né, do seu laboratório e vão fazer um site para divulgar aquilo que o grupo está fazendo. Vão divulgar resultados de pesquisa nas suas páginas. Vão trazer o que a universidade está fazendo para o grande público. A gente não tem esse hábito. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar. A gente tem que mostrar para as pessoas o que a gente faz dentro da universidade. A gente tem que trazer de maneira acessível o que está sendo pesquisado para os jornais, para as revistas, para que isso seja divulgado. Porque eu digo assim para vocês, eu passei já por alguns eventos fora do Brasil, a gente não faz pesquisa de segunda no Brasil, apesar da gente ter esse complexo, né, que tudo que é feito no Brasil, não, a gente não faz. Em muitos eventos eu vi pesquisas que estão sendo feitas aqui por pesquisadores brasileiros que são tão boas ou até superiores pesquisas feitas por grandes conglomerados internacionais. Aí eu fico pensando, pô, se a gente tivesse um pouquinho mais de dinheiro, né, cara, fazia chover. Mas, infelizmente, a gente não tem. Talvez, justamente pelas dificuldades, a gente se obrigue, né, a produzir mais. Então, eu acho que precisa divulgar, precisa se mostrar o que a gente faz. Buscar alternativas, valorizar o diálogo com outras áreas, fundamental, valorizar isso, trazer pessoas de outras áreas para as bancas, poder conversar, olha, quem sabe tu não fala dessa questão do teu grupo de pesquisa para o meu grupo. E, finalmente, buscar alternativas de financiamento, sejam financiamentos... Enfim, a Suzana Herculano Reuser, vocês devem conhecer, é uma neurocientista, ela está fazendo uma campanha no Kikante para financiar a pesquisa dela, né, um site de crowdsourcing. Ou seja, ela foi lá e disse, preciso de dinheiro, pessoas do mundo me ajudem, se vocês me ajudarem, vocês vão ganhar, sei lá, um artigo científico autografado, uma visita ao laboratório, mas seja lá o que for, entendeu? Ela já arrecadou R$35 mil na última semana, buscando uma alternativa de crowdsourcing, onde ela está tentando chegar em R$100 mil, que é o que ela precisa para manter o laboratório de neurociência dela aberto no Rio de Janeiro. Então, é uma alternativa, ela está sendo criativa. Não sei, é isso? Não sei. Não sei se vai, não sei se é isso, mas eu acho que a gente precisa começar a discutir essas coisas, a gente precisa ir além. Então, agradeço, né, desculpem, talvez não ter sido tão positiva naquilo que eu falei. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser entrar em contato comigo, tem meu contato. Obrigada. Você assistiu a primeira parte da abertura do Salão URGS 2015. Na próxima semana, vamos apresentar a palestra do professor Silvio Meira. Obrigada pela companhia e até a próxima!